Vamos ler todo mundo junto a última parte do versículo, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Outra vez? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Quantos podem crer nisso? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, te louvamos, ó Deus, engrandecemos ao teu nome. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus da nossa família. O Senhor está entronizado na nossa casa. E nós te louvamos, engrandecemos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem realizado na nossa casa, na nossa família, em nós e através de nós. Te louvamos, Senhor, porque podemos declarar que a promessa do Senhor, que toda a nossa família estará diante de Ti, Senhor, se cumprirá a cada dia. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos com segurança nesta terra, nas adversidades que nós enfrentamos no dia a dia, mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Fala ao nosso coração, ó Deus, que a Tua palavra caia, Senhor, no nosso coração e que possa, meu Senhor, surtir efeito, Pai. Obrigado por tudo. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero compartilhar algo nesta noite sobre a família cristã na atualidade da adversidade, né? Estamos vivendo momentos tão difíceis para a família, se podemos assim dizer, né? E podemos dizer também com propriedade ou prioridade, dizer que o modelo familiar, composto pela união de um homem com uma mulher através do casamento, tem sido ameaçada a cada dia, nos dias que nós vivemos, né, mediante a tantas mudanças que estão ocorrendo na atualidade, né? Muitas mudanças, muitas coisas nós temos visto, a sociedade, né, nós temos visto que tem tentado acabar com a família. Mas a família foi instituída por Deus e não vai acabar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós temos que estar a cada dia clamando ao Senhor pela nossa família. Porque família estabilizada, igreja estabilizada, sociedade estabilizada, então está em nós sustentarmos a nossa família através do nosso joelho, orando e clamando diante do Senhor. Mas nós vemos ou vivenciamos algumas ameaças. Vamos ver algumas ameaças que nós temos sofrido, né, no decorrer dos anos e no passar do tempo. Vivenciamos hoje um relativismo nos valores morais, né? Há alguns anos atrás, né, por exemplo, eu quando era criança, né, dava-se valor à virgindade. Hoje em dia, já não se dá mais valor a isso, né? Já não se dá mais. Hoje, os jovens são estimulados ao sexo antes do casamento, por meios de televisão, né? Por meios de constantes apelos de comunicação. Nós vemos isso aí nos nossos dias atuais. E, para nossa tristeza, eu já vi pastores defendendo o caso da relação sexual antes do casamento, para se conhecerem. E isso é um engano do diabo. É um engano do diabo. Então, a nossa família está sendo, irmãos, ameaçada. Nós não podemos permitir que esses valores fúteis intervenham na nossa família, né? Naquilo que Deus
determinou. Então a família hoje é condenada a conviver com novelas, filmes e programas de televisão com mais torpes, né, desafios de formação moral para os nossos filhos. As revistas pornográficas, vemos aí que hoje em dia tudo isso é normal. Se a gente pega um jornal para ver, a primeira coisa que você vê estampado lá é o quê? É uma mulher nua. Né? O que é? Estimulando ou incentivando a pornografia. Os desenhos, se nós formos ver e analisarmos e procurar ver com os olhos de Deus, nós vamos ver que até nos desenhos que as nossas crianças veem hoje dentro dos seus lares, incentivam, né, a pornografia. Então isso aí está aumentando a cada dia. Os artigos plantados, já disse, nos jornais, nas revistas, incentivam, né, o uso ou a pornografia. As crianças estão incentivadas a isso. Na internet, as nossas crianças, hoje as crianças pequenininhas já sabem manejar a internet, né? E nós, como pais cristãos, temos que estar atentos e policiando que classe de coisas nossos filhos estão vendo na internet. Vivenciamos também crise de autoridade. Né? Vivemos na época onde a autoridade dos pais sobre os filhos é questionada. Vemos muitos psicólogos defenderem que já não devem corrigir os filhos, né? Mas a Bíblia diz: madruga em corrigir os seus filhos, para que você não chore mais tarde, né? Então nós temos que corrigir nossos filhos. Educa o teu filho no caminho em que deve andar, né? E quando crescer, não se desviará dele. Então, esta crise de autoridade está presente entre muitos cristãos também, que não reconhecem os pastores, né, como autoridade nas nossas vidas. Porque os nossos pastores são nossos pais espirituais. Amém? Eles estão para nos orientar. Então, em algumas escolas, né, professores vão dar aula com medo de alunos. A gente vê por aí professores sendo agredidos pelos alunos. Então os professores já entram em sala de aula não com aquela autoridade que a gente via nos nossos tempos, né? Quando a gente era criança. Não. Hoje qualquer coisa que você fala, o que você escuta da criança? Eu vou denunciar para o conselho tutelar, né? É isso aí que a gente ouve. Então são crises, irmãos, que nós estamos vivendo. Então vivenciamos também um vazio de Deus. Quando eu falo de vazio de Deus, não estou me referindo na falta de crescimento espiritual ou crescimento numérico nas igrejas. Ao contrário, nós estamos vivendo em uma época em que o Evangelho popularizou. Hoje em dia todo mundo é crente, né? O Evangelho hoje está na moda, mas vidas cheias do Espírito Santo são poucas. São poucas. E nós estamos vivendo isso, né? Muitas pessoas procuram Deus porque querem ser abençoados, porque não tem trabalho, quer uma porta de trabalho, porque estão enfermos, querem ser curados, mas ter compromisso com Deus, poucos querem. Então nós estamos vivendo uma crise de um vazio de Deus muito grande. Então, em uma entrevista dada na revista Veja, no Rio de Janeiro, o mundialmente psicanalista francês Charles Melman
ele afirma o seguinte, escuta bem, assistimos hoje um acontecimento que talvez não tenha precedentes na história. É a dissolução do grupo familiar. Pela primeira vez, a instituição familiar está desaparecendo. E estas consequências são imprevisíveis. Senhor, para que esses movimentos diabólicos não venham a prevalecer. E guardar a nossa família, cobrir a nossa família, aleluia, cada dia estar colocando a nossa família no altar de Deus, aleluia, cada dia colocar a nossa família diante de Deus. Então, ao nós lermos a Bíblia, nós vamos observar famílias bíblicas, né, que viveram conflitos, porque conflito toda família tem. Né? Dizer que não tem conflito está mentindo, porque toda família tem conflito. Mas a diferença que faz é nós, como servos de Deus, sabermos superar esses conflitos. Amém? Que se aparece no nosso dia a dia. Então vamos ver algumas famílias que vivenciaram crises e desafios do seu tempo. Primeiro, a família de José. José, a Bíblia disse que na família dele havia grandes conflitos. Os irmãos de José, diz a Bíblia que eles alimentavam um destrutivo sentimento de inveja, um destrutivo sentimento de ciúme, pois eles se sentiam muito incomodados com os sonhos que Deus dava para José. Aquilo que José, para o propósito que Deus tinha para a vida de José mais adiante. Então a inveja e ciúme, né, fazem com que os irmãos de José planejem ou planifiquem, né, ali algo para ele. E a Bíblia diz que José foi vendido como escravo. Mas a Bíblia também diz que Deus, por sua infinita misericórdia, abençoou grandemente a vida de José. E durante os anos seguintes, diz a Bíblia, conta a Bíblia, que José começa então a superar todos aqueles obstáculos que apareceram, né, que existiam contra a vida dele. E diz a Bíblia que José então torna-se um homem de poder. Um homem que marcou a diferença. E mais tarde, numa época de muita fome, José então reencontra seus irmãos. E o que José faz? Perdoa. Já escutamos falar sobre o perdão aqui nesta noite. Então José perdoa os seus irmãos. Né? Se nós formos estudar a biografia de José, nós vamos aprender que tudo aquilo que a inveja, tudo aquilo que o ciúme haviam destruído, foram restaurados através do perdão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos que o perdão, ele reconstrói e reconstitui aquilo que o ciúme e a inveja destrói. Por isso que é muito importante nós perdoarmos a cada dia. É uma palavra tão pequenininha, mas é uma palavra que causa um efeito tão grande nas nossas vidas, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Porque se nós não perdoarmos, estamos mal. A falta de perdão traz rancor, traz amargura, e o rancor e a amargura traz enfermidade física,
traz enfermidade espiritual e nós vivemos numa decadência total. Mas se nós perdoamos, aleluia, que coisa linda, que coisa maravilhosa. O perdão é tão importante na nossa vida que Jesus, na oração do Pai Nosso, o que ele diz? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Se nós não perdoamos aquele que nos ofende, como vamos querer receber o perdão de Deus nas nossas vidas? Então é importante que nós perdoemos. Então o perdão não pode faltar na nossa